Sabe aquelas noites em que a gente simplesmente não consegue fugir da própria cabeça? A gente apaga a luz, fecha os olhos e pronto. O que era para ser silêncio vira um barulho, um eco que não para de falar. É nossa mente, né? Bom, se essa batalha noturna soa familiar, essa análise de hoje pode de verdade mudar a forma como essa conversa interna acontece antes de dormir. Vamos mergulhar nisso. E tudo começa com essa premissa fundamental de Augusto Cury. O que está em jogo aqui não é só uma boa noite de sono, não. É o nosso bem-estar emocional, a nossa felicidade ao acordar. A conversa que a gente tem no escuro, ela define a luz do dia seguinte. Então, por que é que a noite, que deveria ser um refúgio, muitas vezes se transforma numa tempestade silenciosa? É porque o nosso cérebro, veja bem, ele não entende de relógios. Quando o mundo lá fora se aquieta, o nosso mundo interior, ele se agita. E é uma transformação impressionante, né? Durante o dia, os pensamentos se escondem. Eles se disfarçam de tarefas, de correria, de distrações. Mas aí à noite, eles tiram a máscara. A autocrítica, os medos, os arrependimentos, tudo isso vem à tona. Não é que existam mais problemas à noite. É que, finalmente, a gente para escutá-los. E esses pensamentos podem soar mais ou menos assim. São frases curtas, mas com uma força emocional gigantesca. Elas acabam transformando a nossa mente numa prisão invisível. E, sem perceber, nos tornamos nossos próprios inimigos, bem na hora em que mais precisamos de um pouco de paz. E aqui vem um dado que é impressionante. Nas pesquisas de Curry, ele descobriu que 90% desses pensamentos não são novos. São repetições dos mesmos diálogos mentais de ontem, de anteontem, às vezes de uma vida inteira. É por isso que tanta gente sente que vive os mesmos dias de novo e de novo, porque as noites são espelhos que projetam sempre os mesmos medos. Então, um ponto crucial é este. O sofrimento não vem do que acontece, mas sim do que a nossa mente nos conta sobre o que acontece. A mente é como uma narradora. Toda noite ela conta uma história sobre nós. E se a gente não parar para escutar essa voz com consciência, acabamos acreditando que somos o que pensamos, e não quem realmente somos. Mas, e se fosse possível mudar essa dinâmica? É aqui que a gente entra no ponto de virada desta análise. A ferramenta mais poderosa para retomar o controle não é lutar, é observar. O Cury chama isso de a observação do eu. É a arte de observar o que se pensa sem se transformar naquilo que se pensa. É basicamente criar um espaço, uma distância entre a própria consciência e aquele fluxo de pensamentos. E este aqui é o mantra prático para ativar esse eu observador. Quando a mente começar a criticar, em vez de discutir com ela, é só dizer mentalmente: isto é um pensamento, não sou eu. É um sinal de maturidade emocional que o nosso cérebro ele entende. O resultado disso é extraordinário, porque quando um pensamento é apenas observado, ele perde a força. Ele já não tem o poder de arrastar a pessoa para uma espiral emocional. Dá para ver o pensamento, reconhecê-lo e deixá-lo passar. A liberdade emocional não é a ausência de problemas, mas sim a liberdade do comando dos pensamentos. Ok, vamos avançar um pouco e ver como isso se aplica na prática. Como é que a gente pode reescrever ativamente esse roteiro noturno para cultivar um pouco mais de paz? A mudança fundamental está toda nessa pergunta. A questão não é parar de pensar, o que é praticamente impossível, mas sim escolher melhor o que pensar. Vale a pena refletir. Quais pensamentos trazem calma? Quais inspiram um sentimento de gratidão? E aqui vai uma técnica incrivelmente simples, mas muito poderosa. Ao se deitar, é só colocar uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen. Respirar devagar, repetindo mentalmente: estou em segurança, estou aprendendo a acalmar a minha mente. E repetir isso umas 3 vezes, sem nenhuma pressa. Essas palavras não são mágicas, não. São sinais que o cérebro traduz em equilíbrio. A frequência cardíaca desacelera, os músculos relaxam, e aquele diálogo interno que antes era um ruído caótico pode começar a se transformar numa melodia mais suave. É uma comunicação direta com o nosso sistema nervoso. Essa frase resume a ideia perfeitamente. O que a gente planta na mente à noite, a gente colhe de manhã. A escolha de um pensamento de gratidão, em vez de um de culpa, pode transformar não só o descanso, mas o dia seguinte inteirinho. Agora vamos ampliar um pouco o foco, saindo de uma única noite para o objetivo de longo prazo, que é construir uma mente que não só sobrevive às tempestades, mas que se fortalece com elas. Toda ferida guarda uma história, e essa história pode ser reinterpretada. O primeiro passo é entender isso aqui.
Uma ferida não é um ponto de chegada, não é um destino final. Na verdade, ela é uma sala de aula. A vida, na sua aparente dureza, usa a dor como um pincel para desenhar maturidade na alma da gente. E a lição mais profunda que se aprende nessa sala de aula é a compaixão, primeiro por si mesmo. Perdoar-se não é dizer, não aconteceu nada. É dizer, eu não quero mais viver preso a isso. A chave está toda na reinterpretação. Perguntar por que comigo, isso permite que a dor domine. Mas mudar a pergunta para o que eu posso aprender com isso, isso permite que a dor eduque. A mesma memória deixa de ser uma prisão e se torna uma biblioteca. E aqui estão os pilares dessa mente resiliente. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado, bem, isso é uma escolha, muitas vezes inconsciente. Não se trata de apagar o passado, mas de dar a ele um novo significado. Uma ferida não define uma pessoa, a cicatriz mostra que ela sobreviveu. E muitas vezes foi através dela que se aprendeu a entender os outros. E assim, a gente volta para a noite. A sugestão final é simples, mas transformadora. Antes de dormir, em vez de tentar esvaziar a mente, a ideia é preenchê-la com gratidão. Lembrar de um pequeno detalhe do dia que trouxe um sorriso. Deixar que esse seja o último pensamento. E a gente termina com esta reflexão. Não dá para controlar o barulho do mundo, mas é totalmente possível decidir o espaço que ele ocupa aqui dentro. O diálogo que se mantém consigo mesmo é o verdadeiro poder. A questão que fica é: que história a mente vai escolher contar essa noite?